Professor. Vontade de bater papo contigo. Vamos marcar aí. Ai, vou marcar, por favor. Peço. Tá ao vivo já? Ainda não. Acho que já. Tá correndo um reloginho lá em cima. Agora vai. Ai, vou marcar, por favor. Peço. Tá ao vivo já? Ainda não. Acho que já. Ao vivo. Agora vai. Ai, vou marcar, por favor. Peço. Boa noite. Boa noite, pessoal. Ao vivo. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Estava baixando aqui o som para não atrapalhar. Um prazer imenso, muita gratidão. Namastê a todos, uma excelente noite. Estamos aqui hoje representando aí o canal Luz. Eu sou Fabi Garque, para quem ainda não me conhece. E falo isso porque estamos recebendo aqui hoje alguns canais do Telegram, também, canal Selva, de Maurício Medeiros, entre outros co-criadores, recebendo também pessoal TCA, técnica de cura, da terapeuta Rejane Luz, e do meu canal, Canal Luz, das minhas luzes lindas. Espero que vocês já estejam aí, meninas, meninos, e muito felizes por receber com muito carinho novamente conosco para a nossa expansão da consciência e esse almejado sentir planetário em que estamos tentando emergir todos juntos através da expansão da consciência, professor Paulo Iannuzzi, da Escola Pilares de Hermes, que hoje, novamente, com seu grande amor, está conosco. E vamos aí conversar, bater um papo para a gente expandir. Professor, muito bem-vindo. Muito obrigada. Boa noite a todos. Eu que agradeço mais um gentil e carinhoso convite da Fabi e de toda a equipe. Boa noite a todos vocês. Agradeço a presença de vocês que estão nos assistindo, dedicando uma parte de seu precioso tempo a este trabalho. Sejam muito bem-vindos e estou à disposição de vocês para esta live, a qual aceitei mais uma vez com muito prazer, com muita satisfação, e à disposição do Canal Luz, assim como todo Pilares de Hermes, Escola de Mistérios. E, Fabi, vamos iniciar. Estou à disposição de vocês. Muito obrigado mais uma vez. Sejam bem-vindos. Ótimo, professor. Nós que agradecemos novamente. Sempre muita luz para nós todos. Inicialmente, professor, para a gente começar aí, não quero lhe fazer sabatina, não é isso, não é esse o intento. O intento é que a gente... Vamos bater um papo, vamos trocar. Nada de palestra, de live, vamos trocar. Justamente, vamos trocar, porque na minha concepção, a ufologia, ela é hoje, junto com as questões da expansão da consciência, mais que imprescindível, na minha concepção. Depois, claro, quero lhe ouvir com relação a isso. Nós estamos nesse momento planetário com muitas coisas acontecendo, coisas muito boas, coisas não tão boas assim, coisas ruins também. E os nossos pés precisam estar
arraigados dentro de uma consciência, e dela nós acreditamos que a busca, a informação de fontes, claro, preciosas, devem ser levadas muito a sério. E por isso estamos aqui, reunidos contigo, sabendo dessa premissa que o senhor, professor Paulo, propõe sempre em seus trabalhos, em suas lives, a premissa da verdade. Muito importante para nós, nesse momento. E falando em ufologia, pesquisando muito, é um mundo muito extenso, para não falar até infinito, difícil, não é fácil. Ninguém falou, não é, professor, que seria fácil? Se fosse fácil, não tinha graça. Justamente. Gostaria de saber de uma prática. Essa semana, inclusive, lá no canal Luz, nós estamos tentando, né, levar a consciência com o pessoal, as luzes do canal, a prática em ver algo, em ver o que não pode ser visto, ou que não é o momento de ser visto. Então, professor, gostaria, vi, inclusive, o senhor falando sobre esse assunto. Me apaixonei, eu me apaixono, não é? Eu tenho esse sentimental muito, eu não sei se está correto ou se não, mas muitas vezes o sentimento bate. E eu me apaixonei pela tua fala, pela tua experiência prática em ver um ser dimensional. Eu gostaria que o senhor repetisse a história, o seu sentir para nós. Pode ser, professor? Pode, mas já de cara você me põe numa sinuca de bico? Isso não vale. Vale. Isso não vale. Mas para chegar lá, eu preciso fazer algumas considerações. Por favor. Tá? Primeiramente, eu, como todos nós, estamos aprendendo. Estou aprendendo. E qualquer um que esteja encarnado nesse planeta está nesse processo de aprendizado. Cada um a seu modo, cada um ao seu entendimento, cada um a seu tempo, cada um a seu ritmo, enfim. E nesse processo, óbvio que eu não sou, nem ninguém é detentor da verdade. A gente procura, eu pelo menos e tantos outros, de uma forma honesta, séria, da melhor forma possível, né? Aprender certos pontos, esclarecer certos pontos. E esses conhecimentos são uma alavanca importantíssima, mas não totalmente determinantes para o processo evolutivo e, como foi citado aqui, de expansão de consciência. Né? Mas são importantes. Agora, também esses conhecimentos têm a ver, obviamente, com a ressonância deles dentro de cada um de nós. Então, cada um, como eu já afirmei, não só eu, como tantos outros ao longo de milênios, tem um pedacinho do processo. É um grande quebra-cabeças, um grande mosaico, onde cada um de nós tem uma peça importante e fundamental. Então, pode ser que o que eu esteja falando aqui, que eu tenha falado até então, não tenha nada a ver com o que realmente acontece. Como ocorre muito, né, em geral, hoje em dia, com respeito ao entendimento distorcido de certas coisas. Eu, pelo menos, procuro distorcer esta distorção, vamos dizer assim. E mesmo assim é um caminho, obviamente, complicado. Então, vocês não têm obrigação nenhuma, ao me ouvirem, de acreditar no que eu estou falando,
Eu até estimulo isso, não acreditem no que vocês ouvem, no que vocês veem, no que vocês leem. Enfim, procure ver o que ressoa dentro de vocês e façam a sua pesquisa, seu estudo e principalmente a sua prática pessoal, a sua experiência pessoal. Tá? O crivo maior é esse, a partir da própria experiência, a partir do próprio processo em si. Né? Para que, obviamente, você nutra um processo que nós chamamos no cultismo e na espiritualidade em geral, né, de descobrir por si só o que é o ultra esotérico que ninguém vai te dizer. Não vai estar em livro nenhum. Enfim, acredito ser esse o processo mais importante. Mas, obviamente, não posso negar jamais, senão não estaria aqui, que um trabalho como esse que estamos fazendo agora, por exemplo, é de uma importância muito grande para determinados esclarecimentos, até chegar ao ponto em que esses esclarecimentos, na verdade, vão, obviamente, ser um trampolim para esclarecimentos maiores ainda, e vermos que chegamos cada vez mais perto de um processo em que, muitas vezes, lá no início, lá atrás, enxergamos com uma certa distorção. Né? Isso é natural do ser humano. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, com respeito ao que você, Fabi, perguntou, e que é também o questionamento de muitos, com respeito à questão ufológica e da expansão de consciência, a própria ufologia em si tem uma ligação enorme até com o que foi anunciado como tema principal dessa palestra, dessa live, dessa troca, na verdade, sobre ancestralidade. Então, como já foi colocado antes, novamente eu ponho em questão, né? Que ancestralidade a gente se refere? Né? Ancestralidade é algo muito maior, mais abrangente, mais profundo do que uma simples genealogia, uma simples hereditariedade física. Ela tem a ver, obviamente, não só com nossos antepassados, mas com a nossa estrutura em termos de egrégora espiritual, nosso tronco espiritual e as suas devidas ramificações em todos os reinos da natureza. Reino mineral, vegetal, animal, o nosso reino humano, o reino supra-humano, questões físicas, questões extrafísicas, questões planetárias, questões extraplanetárias, questões intraterrenas, questões a nível dévico, mahadévico, elemental, enfim, a nossa ancestralidade, tudo aquilo ao qual nós pertencemos, tá, é de uma profundidade imensa. Só isso aí já dá um tema para um dia inteiro ou mais. Tá? E, obviamente, dentro dessa estrutura maior, existe, obviamente, um lugar onde nós nos situamos em termos de evolução individual e coletiva dentro desse processo. Coletiva com respeito ao que vemos, por exemplo, na teosofia e ciências correlatas, né, ocultas correlatas, conhecimento que, na verdade, não é só teosófico. A teosofia, junto com a eubiose no Brasil e outros, é o último baluarte desses conhecimentos, que, na verdade, vem desde a Atlântida e que, ao longo do tempo, são retransmitidos, salvaguardados e recolocados para a humanidade por parte de grandes notáveis, de grandes avatares, onde, por exemplo, dentro do Antigo Egito, nós tivemos Djoser, Imhotep, Ptahhotep, o próprio Tutmés III, Akhenaten, Nefertiti. Na Grécia, depois, cronologicamente, tivemos Pitágoras, herdeiro desses processos egípcios, assim como Platão, e depois, já do nascimento de Cristo, já na nossa era cristã, nos primeiros anos, tivemos Amônio Sacas, Plotino, neoplatônicos. No Oriente, vemos Rama, Krishna, vemos Siddhartha, vemos Tsongkhapa, vemos a estrutura
do Bodhisattva Cherenzig, Avalokiteshvara. Depois tivemos os Templários, tivemos Cagliostro, tivemos Kutumi, Ragoxe da Transilvânia, Saint-Germain-des-Prés, Louis-Claude Saint-Martin, Allan Kardec, e outros que nós não conhecemos no mundo inteiro, mas que fizeram, mesmo anônimos, um trabalho fantástico, o próprio Akbar. Enfim, até chegarmos em Blavatsky. Ou seja, essa ciência é muito antiga. Então, essa estruturação não pode, obviamente, ser algo de pura invenção, uma vez que é um conhecimento milenar, inclusive de civilizações antigas, que merecem, obviamente, o devido respeito e consideração dentro da sua estrutura de conhecimento. Né? Então, o que era ciência, que virou tradição e que virou lenda, que virou mito, que virou folclore, enfim, na verdade, mito, lenda, folclore, etc., e contos, na verdade, são estruturas que tiveram presentes no planeta a partir do Satyuga, a Idade de Ouro, que já existiu aqui, onde as pessoas, as almas aqui encarnadas, eram super preparadas para receber esse conhecimento diretamente da fonte que se manifestava aqui a nível físico. E era uma transmissão natural, onde não existia o oculto, não existia o secreto, era tudo aberto. E, obviamente, pelo desvio da humanidade, em termos materiais, principalmente nesse mergulho da materialidade, porque na evolução das raças existem altos e baixos, existem ciclos, existem ascensos e descensos, existem ascensões e quedas, né? Isso é natural dentro desse processo todo. Vivemos agora a última queda dentro da materialidade e, obviamente, esse conhecimento foi salvaguardado do Ignário Vulgo, foi salvaguardado das pessoas mal intencionadas, das pessoas perversas, principalmente dos ignorantes, que não saberiam o que fazer com conhecimentos que despertam a consciência, que expandem a consciência, que liberam, obviamente, os chakras, a aura. Temos o conhecimento pleno de como chegar à nossa centelha divina interna e interagir com o todo, com o cosmos, fora o potencial, inclusive tecnológico, que em relação ao que se tem hoje em dia, era extremamente avançado, fazendo com que a tecnologia de hoje seja um mero brinquedo de criança birrenta, marrenta. Então, ao longo desse tempo, muita coisa foi obtida na humanidade e agora chegou o tempo de, aos poucos, isso ser reaberto, isso ser desvelado. Tá? Então, dentro desse processo, nós temos uma ancestralidade na evolução das raças, raízes, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, até fechar a quarta ronda planetária e a quarta cadeia, onde nós vivemos um processo evolutivo dentro do sistema solar comandado pelo Logos solar, a representação e manifestação do todo dentro do nosso sistema, assim como temos no nosso planeta a mônada planetária, o Logos planetário, nós temos o nosso Logos, a nossa centelha divina interna. Ou seja, assim como está em cima, é como está embaixo, como reza a segunda lei de Hermes Trismegistus, no Kaivalho. Então, nós pertencemos agora à quinta raça, entrando na sexta sub-raça da quinta e depois, consequentemente, na sétima sub-raça da quinta, para adentrarmos a sexta raça raiz e completarmos a nossa ronda, nosso ciclo evolutivo como hierarquia humana, até chegar ao homem perfeito, que se dará na sétima raça, daqui a um bom tempo ainda, porque o ser humano ainda está em formação. O trabalho ainda não está completo. Nós não somos seres humanos completos, inclusive biologicamente. Ainda há alguns degraus a serem conquistados no nosso processo evolutivo. Então, o homem ainda está no seu processo evolutivo e estamos passando por final de Kali Yuga,
que é uma era difícil, é uma era de ferro, é uma era que mostra como naturalidade tudo que a gente encontra hoje na humanidade como inversão de valores, questão da queda da família, questão de determinados valores que, como eu disse, estão invertidos, enfim, onde o que é certo vira errado, o que é errado vira certo, e como é que você vai questionar o que realmente é certo, o que realmente é errado. Esse caos, essa aparente balbúrdia, faz parte do processo evolutivo de final de ciclo de Kali Yuga que nós estamos atravessando. E isso não quer dizer que tenhamos que compactuar com isso. Então, vocês que estão já num processo de despertar, de expansão de consciência, que nada mais é que um aumento das nossas percepções, até onde as nossas percepções abarcam a nível interno e a nível externo, já é um processo que diferencia em termos de busca, em termos de intenção, em termos de proposta evolutiva e principalmente em termos de frequência vibracional, quem está justamente nesse processo. E, obviamente, dentro desse todo que foi citado anteriormente, da nossa egrégora, existe um processo que nos liga diretamente à nossa ancestralidade. E isso se liga também a hierarquias de fora do planeta, a maioria dentro do sistema solar, né, que fazem parte desse processo, e encaramos como processo ufológico, uma vez que a ufologia é multidisciplinar. Agora, precisamos atentar, como os antigos egípcios diziam, especialmente na posição de meditação das estátuas dos faraós, sentadas ali no trono, pés no chão, olhos no horizonte e mente no infinito. É preciso ter um bom senso para não ser radical em termos de ufologia somente no sentido físico, casuístico do processo, como também não exagerar, não extrapolar, por exemplo, em sensações que são da nossa própria natureza e às vezes nós atribuímos a uma questão extraterrestre, ufológica. Eu particularmente considero o termo extraterrestre já ultrapassado, já obsoleto. Mas, enfim, e não confundir principalmente, é uma questão agora que eu coloco em pauta para uma profunda reflexão, o que eles estão fazendo aqui. Na verdade, eles não estão fazendo, eles não estão vindo. Muito poucos vêm para cá, porque a grande maioria já está aqui há muito tempo, na época das primeiras raças aqui, né? Inclusive antes do desenvolvimento mesmo dos dinossauros. Eles já estão aqui preparando o planeta já há muito tempo. E temos, a nível físico, exemplos fósseis disso, que muitos ufólogos, inclusive eu, já apresentamos em congressos, palestras, etc. e tal. Né? Isso não é novidade para ninguém. E muita coisa do que é considerado oculto não é porque são esotéricos, é porque simplesmente não há divulgação e as pessoas não tomam conhecimento. Como, por exemplo, a última live que nós fizemos sobre abordagem a respeito da Pedra da Gávea. A maioria não sabe o que é aquilo ali, porque simplesmente não é informado. Não existe, pelo menos no Brasil, ou melhor, principalmente no Brasil, um trabalho sério em cima dessas coisas e na nossa história. Eu não estou falando de nada esotérico, estou falando de coisas físicas, documentadas. Né? Quando extrapolamos para algo a nível perceptivo não material, né, precisamos mesmo assim ter o pé no chão, os pés no chão. Por que eu digo isso? Voltando àquela retórica do entendimento do que eles vêm fazer aqui. Vamos partir para um breve resumo. No nosso sistema solar, a partir do Logos, existem hierarquias de uma altíssima estirpe espiritual. No nosso próprio planeta, tanto lá dentro como fora, mas que fazem parte do orbe terrestre, e como o nosso corpo
também é um ser vivo e tem as suas camadas vibracionais. A Terra é como uma grande cebola. Você tem a contraparte física, que todo mundo conhece, coexistindo com a sua parte física. E indo além dela, temos o que nós chamamos de realidade astral, e a partir disso, proporcionalmente a mental, etc., são os chamados planos de existência, embora o termo mundos seja mais apropriado. Nós temos mundos dentro de nós que ressoam justamente com esses planos. E no sistema solar é a mesma coisa, na galáxia é a mesma coisa, no cosmos é a mesma coisa. Isso tudo se repete nas devidas proporções evolutivas de cada um, de cada sistema. Então, só na nossa Terra aqui nós temos uma hierarquia espiritual esplendorosa, que comanda o processo evolutivo de todos os reinos da natureza. É o chamado governo oculto do mundo, o verdadeiro governo oculto do mundo, a nível espiritual, logóico, que coordena o processo evolutivo de avanço de mônadas que aqui chegam no reino mineral, as que estão no reino vegetal, as do reino animal, do reino humano e supra-humano. E a passagem dessas ondas de vidas para de um processo para outro. Evolutivo. Fora processo evolutivo concernente, respeitando o livre-arbítrio da própria humanidade em si, e de outras coisas a nível planetário e sistêmico que a gente não tem nem ideia pela limitação evolutiva que nós temos ainda. Então, a respeito do logos planetário, de Lord Melquisedeque, do Senhor planetário, etc. e tal, e das suas hierarquias, só aqui eu não estou falando nem nos mestres ascensionados, nos mestres e na grande fraternidade branca, que, aliás, são coisas bem diferentes do que a maioria entende, ou aceita, ou prega, ou cultua. Mas não vamos entrar nesse mérito agora. Tá? Então, isso tudo concernente ao nosso planeta, imagine esse processo todo das raças, né, sendo gerenciado por isso, e seus respectivos manus ou diretores divinos, né, que, na verdade, têm origem em hierarquias superiores dentro de uma determinação e delegação divina, né, no sistema solar como um todo, onde existem, por exemplo, planetas físicos como o nosso, e existem planetas que estão em outros níveis de frequência, chegando ao plano físico no seu processo evolutivo, e planetas que já passaram da sua contraparte física e cuja matéria é mais densa é astral, tem outros planetas cuja matéria é mais densa é mental, e assim por diante, alguns com suas respectivas civilizações em avanço. Ou seja, dá para imaginar, a partir do centro, onde o Sol é uma manifestação pálida da expressão do verdadeiro Sol central para o nosso sistema, e o Sol logóico e espiritual, que era o que os antigos egípcios entendiam como Ra, que era o que os antigos hindus entendiam como Surya, que era o que os antigos gregos entendiam como Hélios, né? Não o Sol físico, mas o grande Sol espiritual, onde, até mesmo com o Sol físico, qualquer coisa que aconteça se reflete diretamente nos planetas, na Terra e na humanidade. A gente sabe que qualquer alteraçãozinha no Sol, nós temos um reflexo aqui na nossa vida diária, muito significativo. E os povos antigos entendiam muito bem isso, então, não só no nível espiritual. Então, vamos extrapolando para isso tudo, dá para imaginar o porte das hierarquias de comando do nosso sistema solar. É aí que eu entro no grande ponto ufológico. Para que um ser que venha de Sírius, que venha de Arcturus, que venha de Órion, venha das Pleiades, venha de outra galáxia como Andrômeda, etc., por que eles viriam aqui para realizar tarefas, transmitir mensagens, executar trabalhos que a nossa própria hierarquia planetária e a hierarquia do sistema solar dá conta de sobra com o pé nas costas? Existe uma interação cósmica, interestelar, intersistêmica,
e galáctica e intergaláctica, é evidente que existe, mas num nível que nós não compreendemos. Porque o ser humano, ele tem, obviamente, é uma coisa natural, nossa, avaliar o desconhecido pelo que ele conhece. Não tem como fazer analogia com coisas relativas a extraterrestre em relação ao que a gente conhece aqui. Então, atribuímos princípios que nós acreditamos serem os princípios deles, que não são bem assim. Né? Então, o trabalho, essa interação existe com hierarquias daqui, em outros sistemas, por exemplo, gente que vai daqui para Sírios, e gente que vem de Sírios para cá, mas para executar tarefas de uma importância e uma profundidade a nível do sistema estelar como um todo, e na Terra também, bem diferente do que a gente imagina, e de forma muito mais abrangente, muito mais profunda, onde o contato com a humanidade, como exemplo, é a quarta ou quinta prioridade. Então, essa questão ufológica também, eu estou lançando uma luz sobre uma outra forma de avaliar o processo. Que a gente se vicia em algumas coisas e até mesmo em alguns conceitos vindos de religiões que não cabem na ufologia. Né? Então, é preciso aprender a analisar com mais profundidade o chamado para quê, que é uma pergunta que vale para tudo. Tá? Então, a questão ufológica no planeta e no contato direto ou indireto, em termos de contatos, abduções, e principalmente nos insights que recebemos, ela tem que ser profundamente entendida, e isso só vai se dar com o tempo, com a expansão da consciência, com o preparo do campo vibracional e evolutivo de cada um. E, obviamente, que isso não é da noite para o dia, mas o caminho já está sendo trilhado. Né? O que permite uma interação cada vez maior. Então, vamos ter, por exemplo, situações em que o ser que se manifesta, ou o ser que está em contato com alguém, com um grupo, e esse contato é a um nível muito abrangente e profundo, não é algo específico, porque um ser desse jamais será redundante. Em 3 linhas, ele fala coisas, como o mestre espiritual também é no mesmo nível, fala coisas que você fica semanas pensando naquilo, em 3 linhas. Eles não se comunicam, desculpem, né? Mas eles raramente se comunicam em canalizações extensas, e muito menos assinam. Então, são hierarquias de uma frequência espiritual, uma frequência vibracional muito acima, a nível evolutivo, que obviamente se utilizam de uma delegação de poderes. Muitas vezes você está em contato com um determinado ser, e esse contato, na verdade, tem a ver... Só um momentinho. Vontade, professor. Desculpem. Esse contato tem a ver com o sargento ou com o cabo. É uma delegação de frequência vibracional de hierarquia. Tá? Mas todos respondem pelo mesmo nome. Eu estou fazendo um resumo de algo que é muito profundo. Então, por exemplo, se o ser está se manifestando, a pessoa, o grupo lá, acredita ser de Sírios. Legal. Se o ser não for de Sírios, for daqui mesmo, é o que acontece na maioria das vezes, o que você vai dizer? Pô, tu quer acreditar que eu venho de Sírios, de Arcturus, seja lá onde for? Beleza, sem problema nenhum. O importante é o trabalho a ser feito. Porque mais tarde, num processo de esclarecimento, de evolução, de aumento da percepção a partir da expansão da consciência, a sua ficha vai cair. Seja nessa ou numa vida futura, ou numa sub-raça futura, porque esse esclarecimento sempre vem. Porque isso depende, obviamente, do preparo para enxergar determinadas coisas como são. Então, por exemplo, muitos seres se apresentam de uma forma em que nós, no nosso nível evolutivo, podemos entender. Se manifestavam diferente há milhares de anos. Daqui a 500 anos, esse ser vai se manifestar como? Talvez mais próximo do que ele realmente é,
dentro do que, daqui a 500 anos, a humanidade conseguir evoluir em termos de percepção e entendimento. Ou seja, isso é muito relativo. Tá? E hoje em dia, principalmente, muita gente quer ter contato com ET. Muita gente quer ter contato, quer ver a nave, quer isso, quer aquilo. Eu tenho que ver a nave, eu tenho que ter contato com o ET, não sei o que e tal. Quase como uma febre ou religião. Temos que ter cuidado com isso. Tá? Num evento que eu estava participando, inclusive como palestrante, teve um rapaz que manifestou, nossa, depois lá na conversa, no intervalo, nossa, mas eu quero tanto ver um ET, ver uma nave, a nave tem que pousar no meu quintal, não sei o que e tal. Legal, garoto. Beleza, mas você já fez a pergunta principal? Para que você quer isso? O que você vai fazer com essa informação? Isso vale para tudo na vida. O que você vai fazer com essa informação? Você acha que o ET vai aparecer porque você quer? Você tem vontade? Eles têm mais o que fazer. Eles cumprem um cronograma a nível sideral. Então, não estou desmerecendo de forma alguma você ou quem quer que seja que tem essa ânsia, mas, poxa, põe os pés no chão e não vai fazer nenhum espetáculo no céu hollywoodiano para você ou para um grupo. O fato dele aparecer e se ter que comunicar com você vai ter, obviamente, um propósito que está muito longe de ser uma história para você contar no boteco ou contar após um jantar. É muito longe disso. Então, embora muita gente tenha contato, e a maioria desse contato seja subliminar, não venha a consciência, né? E poucos têm a consciência do processo, é preciso um preparo vibracional que até mesmo eles colaboram para isso. Tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que a ufologia é algo seríssimo, muito mais abrangente e profundo do que se imagina, principalmente em termos do que eles vieram fazer aqui, no planeta, e o seu papel junto com as hierarquias do sistema, com as hierarquias do planeta e, consequentemente, a humanidade. Ainda mais nesse período de final de Kali Yuga que nós estamos atravessando. Tá? Essas hierarquias que eu falei um pouco lá para trás, formadoras do nosso sistema a partir de uma deliberação divina, é o que os hindus conhecem, por exemplo, como asuras, agnisvatas, marishads e etc. É como os egípcios chamavam esses deuses, né? De Neter, Neteru, Neter, Neter-Neteru e Neter-Neteru-Ra. Era o que, dentro da tradição judaico-cristã, especialmente a nível cabalista, nós conhecemos dentro da árvore sefirótica como as hierarquias angélicas. Tá? Serafim, querubim, tronos, dominações, potestades, virtudes, principados, arcanjos e anjos. Tá? Hayot, HaKodesh, Ofanim, Alrim, Malachim e assim por diante, dentro da nomenclatura cabalista hebraica. Né? Que muita coisa também vem do Antigo Egito, e nós temos isso em outras culturas também antigas, e seus respectivos livros sagrados. Você vai ver, filtra tudo, vai dar numa coisa só. Tá? Então, o sentir, que a Fabi fala tanto, é extremamente importante junto com o nosso processo mental. O processo mental ao que eu me refiro, especialmente ao lidar com hierarquias extrafísicas, hierarquias que chamamos, por falta de um nome mais adequado, espirituais, e as manifestações de fora do planeta, né? Precisam estar aliados, não é uma mente intelectual ou de raciocínio ligado ao mental concreto. É a partir do mental intuitivo. Né? É onde, por exemplo, Santo Inácio e Santo Agostinho, principalmente Santo Agostinho, falava muito pensar com o coração e sentir com a cabeça. Você tem que alinhar chakra frontal e cardíaco nesse processo, que é
sublimar as emoções, paixões, que emoções puras e simples, elas nos levam, né, a paixões que nos levam à posse, que nos levam ao ego, que nos levam ao karma, no seu pior sentido. Tá? E isso já deveria estar resolvido na humanidade, não está, nós estamos atrasados. Era para chegarmos ao final da quinta raça, com o mental concreto desenvolvido, a gente não conseguiu nem desenvolver as emoções ainda. E qual o sentido do processo? É você transformar as emoções em algo mais sublime, altruísta, com paixão, se colocar no lugar do outro. Isso é você unir as suas emoções ao seu mental, principalmente mental intuitivo, onde os dois agregados vão transformar emoção em sentimento. Que no meio espiritual, no meio espiritualista, ocultista, magista, tem diferença entre emoção e sentimento. Né? Então, emocionar-se, tá, por um sentido nobre, positivo, de uma frequência superior, tá, aliado ao entendimento, à compreensão, inclusive a nível intuitivo, esse amálgama é a alavanca que faz com que o outro lado responda. Não basta você orar mecanicamente só com isso aqui. Você tem que sentir o que você está fazendo. É como eu costumo dizer, a partir do que um amigo meu coloca. Tem que arrepiar. Se não arrepiar, não veio para cá. Não veio da mente para cá e você não voltou que está aqui para cá. Né? Você não pode seguir só o seu coração, como você não pode seguir só a sua mente. Se você seguir só o seu intelecto, o seu raciocínio, a sua razão, ótimo. Mas geralmente você pula por cima da sua intuição e vai entrar pelo buraco. Você não pode ouvir só as suas emoções, ir só pelo seu coração. Porque sem planejamento, você também vai pelo buraco. Então o processo evolutivo passa, querendo você ou não, necessariamente, isso é lei, isso é Dharma, por esse processo que eu estou mencionando aqui. E quanto maior o nível de compreensão, quanto maior o seu autoconhecimento, que é a grande chave, né, maior entendimento e interação com essas hierarquias você vai ter. Sejam elas intraterrenas, sejam elas a nível espiritual, também intraterreno, extra matéria do nosso planeta, no sistema solar e extraterrestre como um todo. Onde tudo, no fundo, é a mesma coisa. Porque todos somos irmãos cósmicos, cada um numa etapa. Né? Acho que falei muito, né, Fabi? Imagina. Imagina, não sei se professor. Excelente. Pincelada dentro da pergunta que você fez. Deixa eu até perguntar aqui para as meninas. Eu quero dar uma boa noite. Mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Que bom que vocês estão aqui conosco. E tá ótimo, professor, por favor. Estamos aprendendo muito contigo. Principalmente eu. Muito obrigada. Quem está aqui, que o karma maior é quem está aqui. Ai, eu entrei na dança também, não é? É. Entrei na dança. Então está resgatando seu karma à vista, né, meu filho? Com certeza. Estou aqui. Vamos, dessa vez, melhorar um pouco mais. Está dando a cara a tapa. Então, professor, eu gostaria só de não complementar, porque não precisa complementar o que você falou hoje, né, Paulo? Mas eu percebo uma regressão, não desmerecendo, é claro, os seres humanos, além de estar, eu sinto um estacionamento nessa consciência. Será que eu estou sentindo muito? Estou sentindo com um chakra só? Não estou sabendo usar direito? Olha,
Como eu falei ainda há pouco, estamos em final de Kali Yuga. O normal é ver isso aí para baixo, na maioria das pessoas. Não estão nem aí para a hora do Brasil, mas é o momento delas. Ao contrário, e é uma oportunidade de ouro que nós estamos tendo. Tá? Então, só de imaginar, há 30 anos atrás, dali para trás, não existia internet, não existia live, não existia nada disso. As pessoas tinham, ao se interessar por esses assuntos, e esse interesse era a partir de um experimento livresco, a partir de um contato com uma ou mais pessoas, a partir da frequência de uma descoberta interior que o levou a uma religião, a um trabalho místico espiritualista, a uma ordem iniciática, enfim, a qualquer outra coisa, né? O nível de informação era muito restrito, né? Mais ainda na antiguidade. Nós estamos vivendo um momento dúbio. Ao mesmo tempo que nós vemos essa situação geral lamentável, acho que faz parte do processo, infelizmente, né? Olha, nem digo infelizmente, faz parte do processo e pronto, né? Nós temos, hoje em dia, a oportunidade de ter acesso a esses assuntos de uma forma muito aberta. Você, há 20, 30 anos atrás, se imaginaria numa live como essa falando sobre essas coisas? Jamais. Outras. Isso já é um avanço tremendo. Ou seja, quantas pessoas têm acesso hoje pela internet ou por esse meio, essa multimídia, né, a coisas que elas jamais imaginariam que existem. Quantas pessoas têm esse contato pela primeira vez? Enfim, o superior vai, obviamente, deliberando processos para que, obviamente, a seu tempo, isso vá se expandindo. Esse conhecimento, essas informações vão se expandindo, que é uma coisa já, não digo inédita, mas que há muitas dezenas de milhares de anos não acontece no planeta. Tá? Então, é uma oportunidade de ouro, mas que só alguns aproveitam. Então, o sol nasce para todos. E, ao mesmo tempo, o sol nasce para todos. Né? Então, cada um tem o seu processo. Tá? Ou seja, pessoas que têm, por exemplo, por algum motivo, contato com essa live hoje, talvez não entendam, não compreendam, daqui a alguns anos, opa, vendo algo parecido, pô, há anos atrás eu vi isso aí, agora eu estou olhando num livro e tal. Perdão. A pessoa se preparou, foi preparada justamente para depois assimilar melhor esses conhecimentos. Obviamente, hoje, tanto eu, como você, como o Maurício, como tantos outros que estão nos ouvindo aí, vão ler hoje o mesmo livro com outros olhos. O livro que você leu há 20 anos atrás, se você for reler hoje, principalmente com respeito a esses assuntos, com certeza vocês vão ler com outros olhos. E é assim que o processo tem continuidade. Né? Então, cada um fazendo a sua parte, ou procurando fazer a sua parte, né? Obviamente, procurando levar o maior número de pessoas a esse tipo de postura, de redescoberta interior, de tomada de consciência, de enxergar cada vez mais e melhor o seu lugar no cosmos, o seu lugar aqui na Terra, da onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, quem sou eu, todo esse processo de autoconhecimento, né? Ou seja, cada um está tendo o seu momento para isso, está aberto agora. Quem estiver no nível de aproveitar isso, ótimo, e se desenvolver, melhor ainda. Quem não estiver, quem ainda não estiver nesse momento, que infelizmente, por enquanto, ainda é a grande maioria, vai continuar seu processo evolutivo de uma outra forma, num outro lugar. Né? Isso acontece no cosmos o tempo todo. Então, o importante é cada um fazer a sua parte, enquanto não se enxergar, ou, entre aspas, o destino que lhe cabe, né? Vai se cumprindo tarefas no sentido de até esse destino aparecer.
né? E procurar compreender muito bem onde se encaixa o seu ego nisso tudo, onde que ele é necessário. Não existe uma sublimação do ego. Ele é necessário, mas o controle é seu sobre ele e não dele sobre você. Quem realmente manda? Quem é o senhor, quem é o escravo? É você ou é o dinheiro? É você ou os interesses a partir disso? É você ou ficar bem na fita para A, B ou C? Quem é que manda em você ou no seu destino? Você é senhor ou escravo da sua vida? Tá? O que você está fazendo aqui? Você é senhor ou escravo do seu ego? Quem manda? O que você se permite na sua vida e até que ponto você se permite a sua vida? A questão principal não é só conhecer o que é, o que o ET faz, por que ele está aqui, etc., níveis espirituais, expansão de consciência, esses conhecimentos. A questão principal é você com você mesmo. Analisar profundamente quem e o que você é. O que é seu e o que veio de fora para dentro. A ideia que veio de fora para dentro, vindo da família, vindo da sociedade geral, vindo de vários lugares que você comprou como ideia para você. Realmente você concorda com aquilo? Aquilo bate com o que está no seu coração, com o que está dentro de você, com a sua centelha divina, com o propósito evolutivo da sua alma e do reencontro da sua alma com o seu espírito? Ou você comprou aquela ideia porque é legal, é bacana, é conveniente? Então, o que realmente você é, quem você é? E o que a ideia que você comprou de fora para dentro ao longo desses anos todos tem feito com você? Então, você realmente é o que você pensa ser? É a primeira pergunta do estudante Perfeito, Paulo. Né? Perfeito, então, Paulo. Esse processo aí é extremamente importante. Isso é autoconhecimento. Isso é autoconhecimento. Até onde realmente você vai? Você é senhor ou escravo do seu ego? Né? Quem é que manda? E tem outras coisas para falar sobre isso aí desmembra outras tantas conversas. Se for o caso, eu até falo mais alguma coisa sobre isso aqui. Mas é o primeiro ponto da autorreflexão. Só vou fechar com uma coisa relativa nisso aí, a um exemplo que, por exemplo, está num vídeo de um rabino, acho que a maioria já deve ter visto, que é um princípio cabalista, do amor a peixe. Se alguém ainda não viu, veja. Procure isso no YouTube. Faço propaganda assim porque o que o rabino coloca é de uma elevação e expansão de consciência enorme. Né? Quando ele vai passando e tal e vê uma pessoa, né, fervendo lá um peixe, um caldo, e se deliciando depois com o peixe. Aí pergunta, nossa, você gosta de peixe? Sim, eu amo peixe. Ah, você ama peixe? Você ama? Quer dizer que você foi lá, tirou o peixe da água, matou o peixe, ferveu o peixe, está comendo peixe, você ama o peixe. O que é amor realmente para você? Você não está satisfazendo um prazer e um desejo? E isso, na verdade, é amor? Aí ele extrapola para algo muito interessante. Em relacionamentos, o que você ama no outro? É realmente o outro? Você aceita realmente o outro como ele realmente é? Ou o que você ama no outro é aquela parte de você que você investiu no outro, que está lá? Então, o que realmente é amor de verdade? O que você pensa, na verdade, numa relação que ama e não é aquilo? Isso é um exercício de ego. E é uma forma inconsciente de agir. Muitas pessoas, a grande maioria, ama o que ela investiu no outro. E não o outro mesmo. Em encontro de almas. E aí, como é que fica? Depois pergunta por que o mundo está nessa balbúrdia. O ser humano se perdeu de si mesmo, está tentando se reencontrar. Mas muitas vezes da pior forma possível. É preciso que resgatemos isso em nós mesmos.
antes de querermos um contato com alguma coisa. Na verdade, isso ocorre de forma paralela, porque eles também nos estimulam indiretamente a esse processo, a nível extrafísico também. Então, para fechar, isso aí vem do Antigo Egito, vem da Antiga Índia, e quem colocou muito bem, herdando esses conhecimentos, foi Platão, as chamadas as mentes. A mente que pensa, a mente que fala, a mente que sente e a mente que age. Tá? É preciso que você alinhe tudo, porque enquanto você pensar uma coisa, falar outra, sentir outra e agir de outra forma, você pode fazer o que você quiser na sua vida que vai continuar no mesmo lugar. Você pensa que está evoluindo espiritualmente, consciencialmente, expandindo sua consciência. Enquanto você não alinhar isso, você não evolui, não. Desculpem se eu ferir suscetibilidades, mas, até por experiência própria, a coisa funciona por aí. E não é da noite para o dia. Requer um trabalho grande. Por isso é um caminho difícil. Tá? Que não se enquadra no que, infelizmente, a maioria espera, porque espera, ó, tudo mastigadinho na mão. Não funciona assim. Não é fórmula de bolo. Paulo, perfeito. Ó, gente, isso não é sermão, não, tá? Com certeza, não Pelo é. amor de Deus, pelo amor de Não Deus. é. Estamos para aprender contigo hoje, Paulo. Né? Não sei nem como, né, continuar, porque disseste tudo, ou pelo menos boa parte do que precisávamos. E às vezes, quando a mãe ou o pai dá aquela correção, é para o bem, sabemos disso. Mas agora, é claro que eu estou aqui, né, me coçando para falar das pirâmides do Egito, para a gente, enfim, acho que tem bastante das meninas, aí, inclusive das luzes, que estão querendo saber, mas eu não posso deixar de pedir novamente, se puder, a tua experiência Ah, sim, sim. na Chapada. Fiz isso tudo para chegar aí, né? Então vamos lá. Vamos lá, eu vou dar uma resumida porque é muita coisa, tá bom? Essa É experiência tem isso. alguns dias. Resumido. Em um ano, eu acampei 4 vezes lá. E o contato mais importante se deu no primeiro dia, no primeiro acampamento. Éramos em 3. Muito bem. Nós nos reunimos num lugar dentro da Chapada dos Veadeiros, próximo à Fazenda Bom Espero, um lugar que fica a 100 quilômetros aproximadamente de lugar algum. A cidade mais próxima, Alto Paraíso de Goiás, estava bastante longe, estava dentro da Chapada mesmo, deu no mato. Numa região já conhecida ali, nas redondezas, por ter fenômenos. E já era de madrugada, né, quase 3 da manhã, numa noite sem lua, super estrelada, e ali parece que você vai pegar a estrela com a mão, lindíssimo, e o nosso amigo, a fogueirinha acabando já, o nosso amigo dormindo no carro, ele apagou, ou foi apagado, depois vimos que ele foi apagado. E eu fiquei com outro amigo em pé, ali um pouco à frente do carro, né? Obviamente, madrugada, noite fechada, sem lua, você não enxerga nada, a 4 passos à frente. Muito bem. Eu estava com o binóculo olhando o céu, quando ele, bastante sensitivo, naquele tempo, eu também também trabalhava, como ainda pertenço a uma irmandade espiritualista, um trabalho psicomediúnico também, sensitivo. E ele, naquela época, era ativo na Umbanda. Então, estava lá em forma, vamos dizer assim. E ele me cutucou. Disse, ei, Paulo, o que a gente está procurando não está lá em cima, não. Está lá na frente.
Aí eu baixei o binóculo, olhei para ele. Mas vem cá. E você acha que a gente está procurando alguma coisa? Eu ainda fiz uma brincadeira com ele. Eu tenho que ir lá. E eu já estudava, já pesquisava isso, eu tinha tido experiência, mas mesmo assim eu não fui com ele, não. Eu falei para ele, vai com Deus. Eu fiquei. Ele se mandou lá para frente, deu 3 passos e sumiu no breu. Aí logo depois eu ouvi ele gritando, Paulo, vem aqui, pelo amor de Deus! Quando eu cheguei lá, ele estava em pé, com as pernas abertas, mãos também, braços separados e tremendo que nem uma vara verde. Só um instantinho, Paulo. Pois não? Pessoal falando, né? Aí eu achei assim, muito obrigada aí a Cláudia. Sim, queremos mais live. Por isso que eu te cortei aí, Paulo. Queremos mais live. Vamos lá, Paulo. Bom, aí, enfim, naquela ânsia de ajudar, eu estava sentindo já algo diferente, óbvio. Diante daquilo, foi uma confirmação e na ânsia de querer ajudar, eu peguei na mão dele para ver se parava aquela tremedeira. Ao contrário, né, o tiro saiu pela culatra, eu comecei a tremer também, que nem ele, mas estava consciente. E eu passei a ver o que ele via. O contato mesmo foi com ele, inicialmente. Eu passei a ver o que ele via, eu consegui tirar a mão dele, porque eu não estava conseguindo tirar, consegui tirar, a gente parou de tremer, a gente se acalmou e passamos a ver e interagir com o que estava na nossa frente. Ele começou com uma silhueta neon azul, se formar na nossa frente, depois se formou, eu não sei se era uma projeção holográfica, era bem provável. Mesmo assim, a energia era muito forte, a gente não conseguia verbalizar nada, a emoção transbordava, as lágrimas transbordavam, nosso chakra cardíaco ia lá na frente. E ele se comunicou com a gente, né? E engraçado que foi algo tão intenso, mas que, ao mesmo tempo, nós não tivemos a primeira reação de correr, de fugir, etc. Ficamos ali. Sabe quando a pessoa está... não sabe nem descrever, está envolvido com aquela vibração tão intensa, até que se formou um ser tipo nórdico, ou seja, daqueles seres... Estava com o macacão prateado, o cabelo era do meio da cabeça para trás, longo, caindo sobre os ombros, bem escorrido, num louro muito claro, quase platinado, que é o termo até que a gente usa na ufologia. Não era repartido no meio, o cabelo começava assim. Maçãs do rosto muito proeminentes, olhos oblíquos, não era nem reto ou puxado, era oblíquo mesmo. E dava até para notar a íris dele. Nariz muito fino, ou a boca era um traço, né? Uma energia intensa, né? 2,5 metros, 2,60 metros na nossa frente. Né? É daquele tipo que você não pergunta nem qual a sua altura, assim, qual é a sua altitude. E aquilo começou a se comunicar, etc. e tal. Houve uma troca energética muito intensa, durou, pelo que a gente viu depois, bastante tempo, um tempo considerável. E aquilo acabou, foi como veio. Aí nós nos recuperamos ali, um olhou para a cara do outro, mas a gente não conseguia se enxergar, que estava muito escuro. Aí voltamos para o carro e perto do carro a gente se entreolhou, né? E ele perguntou, qual é a sensação que você está tendo? Ah, isso. Pô, a mesma que eu, a gente começou a chorar. A gente não aguentou. E até então, nenhum dos dois sabia o que o outro tinha visto, ou tinha sentido passado. Perdão. E casou a história. Tudo que um viu foi que o outro viu, sentiu, trocou, etc. Aí acorda o fulano ali quase 4 horas da manhã, acorda o fulano do carro, nosso outro amigo, se espreguiça e tal, sai do carro. Nossa, vocês ainda estão acordados? Eu tive um sonho
muito estranho, muito interessante, assim, 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 assado. O sonho que o cara teve foi a experiência que a gente teve. Tanto que durante aquele contato, perguntamos, né? E o nosso amigo lá no carro? Não, está sendo trabalhado em outro nível, não se preocupe com ele. Ele não tinha condição vibratória de estar aqui. Né? E foi isso. Eu sei que a partir daquele dia, cada um tomou o seu rumo, principalmente a nível profissional, deixamos de lado tudo que a gente fazia. Só o nosso amigo que continuou, que ele estava já como oficial médico recém-ingresso na Marinha, e continuou na Marinha até hoje. Hoje ele é capitão de mar e guerra. Mas a experiência foi marcante, mudou mesmo assim muita coisa na vida dele. Né? O outro rapaz, contatado diretamente, junto comigo, hoje mora aí no interior de São Paulo, próximo a São Paulo, faz um trabalho completamente diferente do que ele vinha fazendo. Né? Eu larguei multinacional, larguei Banco do Brasil no concurso que eu tinha feito, estava aguardando a posse, mandei tudo para o alto para fazer o que eu faço hoje, até hoje. Isso foi em 1993. E no espaço 93, 94, a experiência da última viagem, então, foi uma coisa linda, dentre outras coisas que aconteceram, em cima de uma montanha, né? Onde sabemos ter uma embocadura intraterrena ali, formou-se um arco-íris lindíssimo, cobrindo a montanha toda. Só que eu, pelo menos, nunca tinha visto, como também o resto do pessoal nunca tinha visto, e não sei se vocês já viram, arco-íris 4 horas da manhã, com céu limpo, sem nuvens e com o sol nascendo às 6. Começando o horizonte ficar meio amarelinho às 5 e pouco. Ou seja, ainda era noite fechada. E luzes que saíam de dentro da montanha, luzes que vinham de cima entrando dentro da montanha. Enfim. Maravilhoso, professor Paulo. Sua interação dimensional. E acredito que o senhor demorou muito para contar isso, como está contando hoje, porque na Não, minha... contatado, ele, primeiramente, ele anseia por um novo contato. Embora ele seja monitorado, esse contato se renove de várias formas ao longo do tempo. Esse contato não acaba. Tá? Agora, quando existe uma chance de um contato maior, ou uma vigília, uma coisa assim, o contatado vai, nem que chova canivete. Ele vai. Não tem essa, estou com muito sono, ou está chovendo muito, ou vai lá para o meio do mato que tem onça, ou eu não tenho carona para ir. Contatado mesmo, não tem dessa não. Ele vai, nem que seja de joelho, mas ele vai. Outra coisa, o contatado, na maioria das vezes, ele não expõe. Eu estou falando, essa experiência que eu estou descrevendo é menos de 1/3 do que aconteceu. Não que eu não queira contar. Hoje em dia, tudo bem. Mas é muito tempo que eu vou precisar aqui. E, no meu caso, como o caso de muitos, eu demorei muito para falar. Né? Só a família que sabia. E foram 10 anos até que um amigo meu, um irmão meu, a gente se considera assim, né? Tenho 2 grandes, que é o Petit e o Marco Cabral. Petit, conhecidíssimo no meio ufológico brasileiro, internacional, etc. Eu participo de muitos eventos dele, e ele dos meus. E a gente sempre troca e tal. Quando ele soube, ele pediu: você tem como expor isso num evento meu, etc e tal? Abrir, porque é raro ter um ufólogo que seja contatado. Não, tá bom. Então, a pedido dele. Se fosse outra pessoa, não sei, ia pensar. Mas a partir desse pedido dele, eu expus e venho expondo sempre que me pedem.
espontaneamente, eu não saio por aí contando, não. Agora, sempre que me pedem, como eu já expus isso algumas vezes, inclusive em congressos contatados, tudo bem, não tem o menor problema. Depois desses 10 anos e depois da primeira exposição com o Petit, eu fiz uma regressão, como esse meu amigo também fez, uma regressão com a Gilda Moura, que também é amiga pessoal nossa. Tá? Eu conheço esse trabalho com a Gilda há uns 30 anos, por aí. Tá? A minha esposa ainda hoje desse tempo todo, ainda é secretária dela, ajuda ela, enfim, nos trabalhos dela. Bom, a Gilda fez uma regressão em mim, nesse meu amigo, e saiu muito mais coisa na regressão, que estava fora do alcance do nosso nível consciente. Né? Inclusive, nesse meu amigo, fui eu que fiz as anotações todas da regressão dele. Que eu e Gilda participamos de um evento em São Paulo. Tá? Eu avisei a ele está em Jundiaí, ele foi de Jundiaí a São Paulo para a gente se rever, que há muito tempo a gente não se via e tal. Participou do evento, eu conversei com ele. Paulo, só um instantinho. Estão pedindo um favor, por favor. Pode. Ah, desculpa. É que eu pensei que pediam para a gente ir embora. Não, aí ele topou, a Gilda queria fazer o trabalho, foi feito, ali no hotel onde a gente estava hospedado mesmo. Enfim, fez parte aí do processo também. Tive uma sutilíssima experiência com eles também, numa viagem de 5 anos atrás que eu fiz, numa pesquisa e numa participação de um congresso lá no Araguaia, em Barra do Garças, junto com a Gilda, junto com outros amigos, também proeminentes. Nós fizemos uma pequena pesquisa ali na Serra do Roncador, que é um local professor. espetacular. Imagino que sim. O pessoal está pedindo, Paulo, Pedra da Gávea. Nós fizemos, não é um papo bem sem pretensão nenhuma, foi o nosso aquecimento. Lembra que eu falei, Paulo? Será o nosso aquecimento. O pessoal acho que gostou, Pedra da Gávea. E tem uma pergunta aqui do Marcelo. Acontecendo tudo isso, nesse momento, para nós, Paulo, no que vai dar? Marcelo pergunta. No que vai dar? No que vai dar? Existe um projeto para a humanidade em que o ser humano já atrasou e pode atrasar novamente ou não. Deixa eu ler aqui na íntegra. Professor Paulo, parece que o mundo virou. Onde vamos parar? Olha, independente de qualquer coisa, nós vamos parar na luz. Agora, para aqueles que acreditam que a era de ouro é depois de amanhã, que a consciência da humanidade vai assim mudar da água para o vinho num estalar de dedos, num piscar de olhos, tá? Que vai ser ainda dentro desse século, desculpe decepcioná-los. Nós estamos passando, né? Tem uma parte da humanidade dentro, vamos dizer assim, no popular, dessa vibe que nós estamos, e a maioria não está indo. E não vai entrar. Muito poucos vão entrar. A partir do momento que tiver uma massa crítica e tiver o momento certo, e o pessoal partir para valer mesmo no setor da expansão de consciência, dentro até dos parâmetros, de alguns parâmetros que eu citei aqui, com relação ao autoconhecimento e autocrítica, aí sim essa tomada de consciência geral vai ser muito rápida. Mas não é para agora. O que a gente está vivendo hoje? A gente está vivendo uma questão em que a humanidade tem que passar, um sacode que a humanidade está passando porque ela mesma criou essa situação. Então não aguardem intervenção de grande fraternidade branca, de salvador da pátria, enfim, de Avatar. A segunda vinda de Cristo, a vinda do Senhor Maitreya, a vinda do Imã Mahdi, a vinda do Messias e assim por diante, que é tudo a mesma coisa, não é para isso. É para assumir o planeta.
Tudo que já tiver acontecido na humanidade já vai ter acontecido. O trigo, o joio já vão estar separados, enfim, o processo já começou. Eles não vão vir no meio da balbúrdia. Tá? Vão vir, sim, quando a humanidade mais precisar e o processo todo já estiver consolidado para assumir o planeta, tá? Ao seu lugar de direito, uma vez que estamos, a nível galáctico, ainda nos recuperando de um exílio. Tá? Enfim, estamos, na verdade, vivendo um processo de gestação do início da Era de Aquário. O Sol está nos últimos graus de Peixes e vai chegar à cúspide de Aquário, primeiro grau de Aquário, daqui a alguns anos. Mas já vivemos as vibrações da Era de Aquário. Mas não estamos vivendo a Era de Aquário porque não tem situação planetária para a Era de Aquário. Estamos vivendo as vibrações, o que eu quero dizer com isso? Eu vou dar um exemplo aqui. Uma gestante. A moça está grávida. Está com o neném ali na barriga. O neném ainda não nasceu, mas ele já alterou todo o ambiente em torno dele. A expectativa da mamãe, a expectativa do papai, a expectativa das vovós, dos vovôs, dos tios, dos primos, toda a família envolvida na expectativa para receber aquele novo membro. E é enxoval, e é chá disso, é chá daquilo, reunião com os amigos parabenizando, e o planejamento do nome, e o planejamento do quarto, qual vai ser a cor do quarto, como é que vai ser o móvel, como é que vai ser o brinquedinho, como é que vai ser o roupão, já imaginando o primeiro banho, já tem gente que imagina qual a faculdade que o garoto ou a garota vai fazer. Existe todo um processo que o neném ainda não nasceu, mas já está mexendo com todo mundo. A humanidade está passando por isso. A Era de Aquário ainda não entrou mesmo, mas já é o suficiente do que está acontecendo para alterar, né, o processo coletivo. Para muita gente é uma vibração muito forte que não estão aguentando. Muita gente perdida, procurando esse reencontro. E tem gente que já sacou o processo. Né? Então, onde nós vamos parar? Primeiramente, ainda existe muita coisa, muita água para rolar por debaixo dessa ponte. Existem algumas coisas que a humanidade ainda tem que passar. E vai passar. Tá? Muitas tribulações ainda. Muitas, exagero talvez, mas algumas tribulações ainda vêm. A humanidade está sendo burilada. Ela está recebendo a resposta do que, ao longo de milênios, ela mesma criou. Principalmente em termos de formas de pensamento, que no astral está superativo. Estão superativas essas formas de pensamento. Fora aquilo que é criado a partir das nossas emoções, que no astral ganha forma e ganha vida, que é o que você vai se deparar depois que desencarna. Ou seja, existe uma situação vibracional planetária em outros níveis que é preciso também ser limpa, ser burilada. E esse processo já começou também. Né? Então, o que os grandes mestres, o que Deus, os avatares, as manifestações do divino, os grandes mestres, etc., fazem, as nossas egrégoras espirituais, falanges, forças positivas que estão ao nosso lado, nos influenciam, nos inspiram e ajudam da melhor forma possível para que nós encontremos as ferramentas e instrumentos necessários para nós resolvermos o que nós mesmos criamos. E é o que está acontecendo. Né? Esse apoio incondicional do alto existe, sempre vai existir, mas eles não vão fazer o trabalho que cabe a nós. Muito obrigada, Paulo. Tinha uma pergunta aqui agora. Eu ia, inclusive, vai piorar ainda mais para tudo poder melhorar? Geralmente é assim, né? Existe um ditado árabe que diz que o melhor lugar para você estar é o fundo do poço, porque dali só tem uma saída, para cima. Não vejo a hora da gente voar, viu, Paulo? Pois é, mas aí depende de cada um. Como eu falei no início, né?
Você pode criar dentro de si e no seu entorno um Satya Yuga, uma era de ouro, dentro desse Kali Yuga, dessa era de ferro que está aí ao nosso redor. Cabe a cada um. Você é escolha. Você compactua com o que está aí ou não. Tá? Agora, vocês, nós todos, encarnamos agora, nesta época, por algum motivo. Sério. Então, eu costumo dizer que o importante não é aonde você reencarna e nem com quem você reencarna, e sim quando. Você está encarnado hoje, nesta época, por uma escolha sua, por algum motivo que existe aí, que você ainda não sabe. Alguns sabem, mas que fazem parte desse contexto. Você não está encarnado agora por acaso. Aliás, acaso não existe. Né? Acaso, como diz o filósofo, é toda obra que Deus não quis assinar. Isso é o acaso. E a gente sabe que coincidência é coincidência demais para ser coincidência. Então, reflita sobre isso. O que você veio fazer aqui agora? Você podia não estar aqui agora. Vamos chamar, então, essa coincidência de sincronia, Paulo? Sim, sincronicidade, sempre. Nada está isolado do todo. É tudo uma grande engrenagem e nós fazemos parte, somos peças disso. Agora, você escolhe se você quer rodar dentro da engrenagem toda ou não. Ok, perfeito, professor. Para a gente deixar meio que acertadinho, digamos assim, uma próxima, assim que a gente puder, Paulo, respondendo aí aos pedidos do pessoal que nos acompanhou e já agradecendo a todos, não é? Será possível a gente falar um pouco de Maneto em uma próxima, Tote, Osíris, as pirâmides, entre outras coisas, professor? Perfeitamente. O que eu puder colaborar, podem contar. Já pode alimentar esses temas. Dá uma comentada aí na Biblioteca de Alexandria. O que foi que aconteceu, não é? Com o nosso passado, digamos assim. O que o senhor me diz? Podemos também? Claro, com certeza. Só para ilustrar, dar um preâmbulo bem rápido. A nossa Revolução Industrial tem aproximadamente 350 anos. A nível tecnológico, olha onde a gente chegou. É claro que a nossa evolução interior, que é o que se pede hoje em termos de expansão de consciência, de forma definitiva, né? A nível ético, a nível moral, a nível de sentimento, pensamento superior, intuitivo, não acompanhou, obviamente, esse desenvolvimento tecnológico. Né? Está muito defasado o avanço tecnológico do nosso próprio avanço interior. No fundo, nós não temos competência, na verdade, para lidar com a tecnologia que a gente desenvolveu. Na maior parte, a gente usa para bobagem. As pessoas só usam para bobagem. Muito bem. A Biblioteca de Alexandria, ela, antes do incêndio, reunia material e conhecimento mais que o suficiente para detonar, a qualquer momento, uma revolução industrial. Ela foi incendiada por volta de, vamos não sei a data certa, vamos supor, próximo a 50 a.C. Imagine uma revolução industrial detonada naquela época. Onde estaremos hoje? Imagine um ambiente que Jesus ia encontrar para a penetração de sua palavra. Foi um processo abortado. Ok, professor. Isso é só uma pinceladinha do que a gente pode abordar na próxima live. E que tal também um pouquinho do Papiro de Turim? Pode ser? Tá, e você já quer fazer quantas lives? Tem assunto para um ano, hein, professor?
Bom, tudo bem, a gente faz. muito obrigada, professor Paulo. Sempre uma satisfação imensa poder aprender contigo, poder crescer, não é? Na expansão da consciência, dentro, claro, de assuntos pertinentes à ufologia. E eu permito-me aqui dizer que dos ufólogos hoje no Brasil, eu, opinião minha, Canal Luz, reverenciamos o teu conhecimento e a tua expansão. Muito obrigada. Eu que agradeço. Agradeço também em nome do canal Zona de Convergência, que sempre nos acolhe com muito amor e carinho. Quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco e estejam na próxima, porque os assuntos serão imperdíveis. Muito obrigada a todos. Uma excelente noite. Venham conosco para o Telegram, no canal Selva, e também comigo aí para o canal Luz, para que a gente possa trocar experiências e aprendermos cada dia mais e juntos. Muita luz a todos e muito obrigada. Gratidão. E acho que nessa live eu posso falar namastê. Namastê. Namastê, Jet Ha. Muito obrigado a todos vocês que nos ouviram, nos acompanharam até agora. Mais uma vez, como sempre falo, dedicando seu precioso tempo. Agradeço muito a você, Gabi, Fabi, pelo convite. Estarei de volta sempre que me chamarem, com muito prazer. Obrigada. Agradeço ao Maurício, ao Canal Luz e ao Zona de Convergência, ao Maurício e a você por terem capitaneado esse trabalho, tá? E que todos fiquem na luz, que Deus os abençoe abundantemente. A todos. Amém. Muito Amém. obrigado. Amém. Gratidão.